Fala galera do Colégio Nova Geração, oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Estou trazendo aqui a continuação da nossa apostila que vai estar falando sobre o rugby, pessoal. Um esporte muito bacana, bastante difundido no mundo, mas pouco conhecido ainda no Brasil, né, pessoal? Vou estar falando um pouquinho da história do rugby para vocês e vou dar início também à nossa atividade da apostila, tudo bem? No início do capítulo a gente falou sobre o rugby, ele foi citado também como um dos primeiros esportes coletivos incluídos nos Jogos Olímpicos, né, pessoal? Lá da antiguidade. Ele esteve presente nos Jogos Olímpicos de Paris em 1900 e depois em Londres, 1908, e lá na Antuérpia, na Bélgica, em 1920. E por fim em Paris novamente em 1924, retornando aos Jogos Olímpicos somente depois nas Olimpíadas do Rio de Janeiro aqui no Brasil em 2016. Assim como o futebol, ele é um esporte de invasão. Então a nossa classificação de esporte para o rugby, ele é um esporte de invasão, né, pessoal? Então existem algumas versões para o surgimento desse esporte, tá? Entretanto, a mais conhecida, a mais difundida pelos estudiosos aí, é a de que ele surgiu durante um jogo de futebol na Rugby School. Aí, daí que vem o nome, lá na Grã-Bretanha, em 1823, pessoal, no qual um dos alunos chamado William Webb estava achando o jogo muito monótono, chato e resolveu pegar a bola na mão e sair correndo com essa bola. Com isso, seus colegas saíram correndo atrás dele para segurá-lo. Então a regra, o esporte rugby vem de uma brincadeira, né? Vem de uma sacanagem, vamos dizer assim, do tal William Webb, que achando o jogo de futebol muito monótono, resolveu pegar a bola e sair correndo com ela, para sacanear os outros atletas. E com isso os outros jogadores correram atrás dele, criando-se assim um esporte conhecido até hoje como rugby, pessoal. As primeiras regras do rugby, gente, elas foram elaboradas com a ajuda dos estudantes lá da Universidade de Cambridge, entre 1845 e 1848. Então, um esporte ele tem um processo, tem uma demora, tem todo um estudo para ser conhecido, para ser difundidas as suas regras, para serem criadas as suas regras, que é importante, né? E a primeira federação foi criada na Rugby Football Union, na Inglaterra, em 1871, pessoal. Então veja essa diferença de tempo aí para ser criada a primeira federação. E apenas em 1886 é que surge a International Rugby Board, entidade que organiza o esporte até hoje. Então, desde 1886, a International Rugby Board é uma entidade organizadora do esporte rugby, pessoal. Atualmente é um dos esportes, galera, que é mais praticado no mundo, principalmente em países de colonização inglesa, que como ele foi criado na Inglaterra, os colonizadores ingleses levaram esse esporte para esses outros países, como por exemplo, pessoal, o Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e a África do Sul. Por exemplo, aí vocês estão vendo na tela o time dos All Blacks, que são o time da Nova Zelândia de rugby. Então vocês vão ver daqui a pouquinho a apresentação deles. Eles fazem aquele haka, que é uma dança de guerra lá da Nova Zelândia. Eles fazem essa apresentação antes de cada jogo para colocar um pouquinho de medo nos seus adversários, tá? O rugby chega ao Brasil, pessoal, apenas no final do século XIX, tá? Trazido por imigrantes ingleses também, que vinham para o país em função do processo de desenvolvimento industrial vivido naquele momento pelo nosso país, tá? A partir de 1872, diversos clubes foram fundados em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente, tá? Nos quais a prática do rugby era uma das atividades realizadas. Então já havia alguns clubes aqui, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e eles, como viram essa nova prática, acharam bacana e interessante, incluíram essa prática nas atividades diárias dos clubes, tá? Charles Miller, que foi aquele que trouxe o futebol para o Brasil, que estudou na Inglaterra e difundiu no Brasil o futebol, tornou-se o pai do futebol brasileiro. Foi também o responsável pela organização do primeiro time de rugby em São Paulo, que foi no ano de 1895. Em 1920 surgiram mais dois times de rugby, o São Paulo Rugby Futebol Clube e o Britânia Futebol Clube. Na década de 1960, pessoal, começaram a surgir equipes de rugby em algumas universidades, bem bacana isso daí, ampliando assim o público que era participante e que era aqueles que assistiam o jogo.
tá? Bem bacana. Então, pessoal, aqui no Brasil, o rugby feminino, ele é recente, ele começou a ser apenas difundido no século XX. Tanto é que a seleção feminina disputou seu primeiro torneio apenas agora em 2004, galera. Atualmente, nosso país tornou-se uma das maiores potências sul-americanas nesse esporte. As jogadoras brasileiras participaram da Copa do Mundo de Rugby Sevens, que é uma forma de rugby diferenciada, adaptada, né? Que só são jogados com 7 jogadores, tá? Que foi realizada a primeira vez em 2009 e eles ficaram na 10ª colocação. A Confederação Brasileira de Rugby foi fundada apenas em 2010, pessoal, então ela só tem 10 anos de criação, substituindo as duas organizações que existiam no país, a Associação Brasileira de Rugby e o Comitê Olímpico Internacional. Na atualidade, existem 6 federações estaduais de rugby no país, pessoal, da de São Paulo, do Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 11 mil atletas são federados e cerca de 60 mil praticantes, pessoal. O Brasil tem 3 seleções de rugby. A masculina de 15 e a masculina de 15 e a masculina e feminina de 7. Legal? Além, pessoal, dessa parte histórica do rugby, nós temos também, dessa parte esportiva, a gente tem a parte histórica também. O rugby foi muito importante no contexto sul-africano de combate à separação racial, conhecido como o Apartheid. O Apartheid foi um regime de segregação racial no qual a minoria branca que conduzia a política da África do Sul manteve a maioria negra fora da política do país. Então isso daí vem de muito tempo atrás, né, pessoal? Isso que a gente está vivendo hoje, referente ao George Floyd lá nos Estados Unidos, tudo isso vem de muito tempo atrás, né? Na África, Brasil, em todo o mundo a gente tem essa parte de segregação, de racismo, tá? Nelson Mandela, que foi muito importante lá na África do Sul, ele foi uma das figuras que lutou pelo fim do Apartheid. Passou 27 anos, pessoal, na prisão, acusado de trair o seu país, porque ele lutava pelo fim do sistema de segregação. Foi solto em 1990, em um período no qual ocorria uma guerra civil no país. Em 94, Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul, pessoal, e começou um processo de refundação do país. Ele tentou levantar o país novamente, superando a segregação entre os negros e os brancos. Nesse contexto, o que acontece com o rugby? Ele tem um papel fundamental na unificação do país, pessoal. Em 95, a África do Sul ela foi o país sede do principal torneio de rugby do mundo, e Mandela viu esse evento como uma oportunidade de unificar a sua nação, pois além de sediar a Copa do Mundo de Rugby, pela primeira vez a seleção desse país contava com um jogador de pele negra, o que foi fundamental nesse processo. Também foi a primeira vez que a seleção sul-africana participou da Copa do Mundo de Rugby, pois até então estava proibida de participar do evento em função do Apartheid. E foi nessa primeira participação que a equipe da África do Sul venceu a favorita Nova Zelândia e consagrou-se campeã do mundo. Apesar das dificuldades pelas quais ainda passa o povo sul-africano, né, o fim do Apartheid e a eleição de Nelson Mandela e a possibilidade de unir as pessoas por meio de esporte seguem como inspiração pela luta para a igualdade, né, pessoal? Bem legal isso daí, né? Então agora eu vou trazer algumas imagens aí do rugby para vocês, galera.
Pessoal, vocês podem ver aí que o rugby é um esporte muito diferente, né, pessoal? Diferente do que a gente está acostumado com o futebol. Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho dessa dinâmica do rugby e algumas regras, tá? O principal objetivo do rugby é chegar com a bola na linha de fundo do campo adversário, como é o futebol americano também, tá, pessoal? Para isso, os jogadores têm que se deslocar sem serem obstruídos. Além disso, podem passar a bola para os companheiros que estão atrás ou na mesma linha de frente que realiza o passe. Então, diferente do futebol americano, pessoal, no rugby nós só podemos fazer passes para a lateral ou para trás. Eu nunca posso passar para um atleta do meu time que está à frente da linha da bola. Interessante isso, né, pessoal? Então, isso daí faz com que todos os jogadores tenham que chegar no ataque. Então, isso daí torna o rugby um esporte mais democrático, né? Onde todos têm um papel muito importante no time. Algumas regras do rugby, tá bom? Então, começar por esse passe que eu já falei. A bola só pode ser passada para o lado ou para trás. Ela apenas pode ser jogada para frente por meio do chute, pessoal. Apenas o atleta com a posse da bola pode ser derrubado, e essa ação só é permitida quando realizada da linha do peito para baixo. Derrubar o adversário de maneira legal chama-se tackle. Agora aqui eu tenho o try. Para realizar, o jogador precisa passar a linha do in-goal, linha dos Hs, que são aquelas linhas ali do fundo que vocês estão vendo na tela, que seria aquelas traves. Adversário encostar a bola no chão. Vale 5 pontos isso daí. A conversão, pessoal. Após um try, o jogador deve chutar a bola, que fica sempre sobre um apoio, com a intenção de fazê-la passar por entre os postes, que são os Hzinhos lá, que valem 2 pontos. A penalidade ocorre quando alguém da equipe sofre uma falta grave. Um jogador de time que sofreu a penalidade deve chutar a bola como na conversão. Isso vale 3 pontos, pessoal. Na nossa apostila, pessoal, na página 12, na parte de conexões, a gente fala um pouquinho sobre os All Blacks, que são a equipe da Nova Zelândia de rugby. Então, conta um pouquinho da história deles. Vocês deem uma lidinha aí para entender um pouquinho mais do que eu falei na nossa aula, tá? Eu falei sobre o haka. A primeira vez que eles fizeram o haka foi em 1888. Naquela época, o time era formado majoritariamente por atletas maori. Então, essa disseminação da cultura maori foi desenvolvida no time de rugby da Nova Zelândia, tá bom? Através dos All Blacks. A Nova Zelândia tem atualmente, pessoal, cerca de 4 milhões de habitantes e os maori representam 12% da sua população. Bem legal, né? Continuando aí, pessoal, com algumas imagens aí. Aqui tá falando que é um jogo de brutos, né, pessoal? Mas sempre com regras, né? Muito bacana o rugby, né, pessoal? Vou abrir para vocês, galera, atividade lá da página 13 e página 14 para vocês estarem desenvolvendo na apostila, tá? E vocês mandarem a atividade lá no Classroom para mim, tudo bem, pessoal? Agradecer a participação de vocês. Marquem lá a presença de vocês no vídeo, façam a atividade e mandem a foto em anexo pra gente lá no Classroom, beleza? Grande abraço, pessoal, e até mais!